Olá, eu sou Ana Paula Sampaio e esse é o Roma Sustentabilidade, videocast do portal Roma News que fala sobre meio ambiente, desenvolvimento sustentável, boas práticas ambientais e é um espaço de bate-papo com quem movimenta o segmento no Pará. Neste videocast, eu vou entrevistar a Georgiana Freitas Pinheiro, gerente de geração da Equatorial Pará, que falará sobre o programa de universalização de energia com fonte renovável do governo federal, aplicado aqui no Pará. Bem-vinda, Georgiana. Boa tarde, Ana Paula. Você pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, romanews.com. Não esqueça de ativar as notificações pelo nosso portal romanews.com.br ou ainda ouvir esse conteúdo no Spotify quando e onde você quiser. Georgiana, eu gostaria inicialmente que você explicasse para os nossos ouvintes e telespectadores como é que funciona esse programa. Bom, nós estamos falando aqui da eletrificação, né, no âmbito da universalização de energia aqui no Brasil e que ele é voltado para aquelas áreas que nós entendemos como remotas, ou seja, são aqueles clientes que estão distantes das sedes dos municípios, onde não há economia de escala, não há densidade de carga e que tem uma maior complexidade no seu atendimento. E por esse motivo, alguma complexidade técnica ou inviabilidade técnica ou ambiental. E por esse motivo, nós atendemos com fontes renováveis de energia, sendo que esse programa específico ele foi criado voltado para esses clientes nessas áreas na Amazônia Legal. Nosso público-alvo, eles são normalmente um público representado por populações tradicionais, originárias como os indígenas, quilombolas, ribeirinhos, as populações de reservas extrativistas, muitos casos estão nessas regiões. Então, são regiões relevantes para que chegue a energia elétrica, porém tem que ter um cuidado, um olhar diferenciado pelas condições, né, ambientais, inclusive, e as condições especiais dessas populações. Então, a gente está falando de populações em regiões bem remotas, né? Exatamente. E, assim, é uma maravilha um programa como esse, porque literalmente leva energia para quem não tem acesso, para quem realmente necessita desse bem. Quais são as localidades aqui no Pará que vão ser atendidas por esse programa? Nós temos identificado unidades consumidoras, vou chamar assim, né, que atualmente ainda não são clientes, em todos os municípios do estado. Isso é interessante, né, porque muitas vezes, óbvio que eu vou falar um pouquinho depois, que tem alguns municípios que têm essa característica mais acentuada, tá? Muitas vezes aqui no nosso estado, o município ele é gigantesco e tem a sede, que ela é pequena e toda a infraestrutura está ali, inclusive o Sistema Interligado Nacional chega ali. Sim, mas naquela localidade mais distante não tem acesso. Temos muitas comunidades no território, né, que elas não estão atendidas. Ah, mas por quê? Justamente porque há uma complexidade de fazer a extensão de rede, de tal forma que se nós insistirmos em fazer pela forma convencional, nós podemos até levar uma energia que não tem uma qualidade adequada, considerando as grandes travessias de rio. Eu tenho, às vezes, áreas que eu não posso fazer uma abertura de faixa, porque tem área de reserva ambiental, reserva, né? E também com espécies, tá, que nós não podemos fazer a retirada, como castanheira, né? Então, nós olhamos toda essa característica e nós, então, definimos esse atendimento para essas comunidades. Normalmente, a maior quantidade está nos municípios do Marajó e da região ali de Santarém, Oriximiná, Óbidos, né, o oeste do Pará, noroeste, oeste, tanto a parte noroeste quanto o sudoeste, né, e a ilha do Marajó. E até alguns municípios que não estão exatamente na ilha, como Eiras, mas que tem essa característica. Então, Entendi. A maior concentração
vamos chamar, a maior quantidade são nesses municípios, mas a gente tem identificado em todo o estado. E como é feito esse mapeamento? Como saber que localidades tem e não tem e de que forma é aplicado o recurso? Porque assim, há localidades onde eu posso levar um poste e puxar fiação, outras não. Então, como é que é feito esse mapeamento e esse entendimento de que aquela região precisa de determinado tipo de energia? Ok. Nós temos um levantamento via análise de imagem de satélite, que é muito interessante porque permite uma avaliação para fins de planejamento, vamos dizer assim, tá? Não é o projeto executivo no momento da obra, porque no momento da obra a gente sempre vai a campo, tá? De executar uma obra, mas a gente pode fazer a nível de planejamento essa identificação via imagem de satélite, e nós fizemos também por amostragem algumas em campo, calibrando, vamos chamar assim, falando aqui um pouquinho mais como engenheiro, né? Calibrando a informação de satélite, tá? Mas por amostragem. Entendi. Então, identificamos, e nós somos uma empresa de distribuição de energia, então nós trabalhamos no que a gente chama no setor elétrico de ambiente regulado. O ambiente regulado, a distribuidora, na verdade, segue as normas e regulamentos, tá? Que são legislação publicada pelo Ministério de Minas e Energia e a regulamentação pela agência, que é a ANEEL, né? Agência reguladora. E nós seguimos a regulamentação fazendo a análise de viabilidade. Então, prioritariamente, a primeira forma de atender é a convencional. Então, a gente vai chegar com a extensão de rede para eletrificar e universalizar, que é o convencional. E quando nós temos situações de maior distância da rede para aquele cliente, e nós ainda não temos certeza que ele seria mais viável técnica e economicamente atender com rede, então nós fazemos esse estudo que avalia as características objetivas, se ele está numa condição de falta de escala, restrição técnica ou ambiental, e avalia também o menor custo global, seguindo o que define a agência reguladora. Que seria o menor custo global? Nós olhamos o valor de investimento para chegar com a rede e olhamos o valor de operação e manutenção no horizonte, que a gente define hoje, está trabalhando com 10 anos. Tá? Aí nós fazemos essa avaliação. Também não esquecendo que, tecnicamente, se esse cliente ele só tivesse a opção rede, a qualidade de energia não seria adequada. Entendi. É interessante porque a gente percebe à primeira vista que é uma questão técnica básica de levar energia, mas ele é muito mais do que isso, esse programa e esse trabalho desenvolvido pela Equatorial Pará, porque definitivamente ele leva dignidade quando ele leva energia de qualidade para essas localidades tão distantes, com pessoas tão necessitadas que às vezes nem imagina o quão importante vai ser esse recurso para ele na vida dele. Qual é o principal foco desse programa? O foco, obviamente, é a eletrificação. Sim. Né? É prover esse cliente do primeiro atendimento, né? O que a gente chama o primeiro atendimento é a demanda que ele tem hoje de energia, para que tenha a possibilidade de se começar a ter uma infraestrutura mínima de desenvolvimento ali, né? Agora, como tu falaste, é muito importante, é muito impactante. Então, muda a vida das pessoas e daquela comunidade. Exatamente. Né? Então, nós começamos todo o processo de eletrificação e tinha, no começo, a gente precisava aportar um esforço, uma energia muito grande em desenvolver um modelo de gestão. Então, o foco foi muito... Um primeiro momento, né, foi a questão tecnológica, de né? Como levar tudo isso para essas locais tão distantes. Que tecnologia? Né? É solar, eu lembro bem, nós fizemos muitos pilotos, né? Vai ser biomassa, eólico e etc. E aí o solar, ele foi muito, vamos dizer, ele resolveu, equacionou muito bem, tá? Essas questões. É um recurso que está lá no local, né? Isso, né? Eu tenho recurso local, justamente, eu não tenho que levar via
rede, eu também não preciso instalar também uma usina para levar, né? Então, o primeiro passo foi equacionar a questão tecnológica. Depois, um aporte muito grande de energia para conseguir definir um modelo de gestão, tanto do lado da distribuidora, porque ia ser diferente, quanto do setorial. E o setor elétrico, então, foi criando e desenvolvendo a regulamentação específica, tá? E, por último, quando a gente conseguiu todo esse avanço, começamos a fazer as ligações, no primeiro momento piloto, conseguimos aumentar a escala, hoje a gente entende que consegue ter um impacto com uma escala adequada, numa velocidade adequada. Claro que a população sempre quer que seja mais rápido, né? Mas já é uma velocidade muito maior. Depois eu posso falar números aqui, né? Nós começamos, então, a entender, a procurar entender os impactos sociais, né? Eu sou engenheira, mas a gente sente isso, essa necessidade. Então, junto ao processo de eletrificação, a distribuidora, aí já foi com recurso próprio, nós começamos, então, a trabalhar a questão de ações sociais voltadas para a capacitação. Isso é muito interessante porque é um olhar da Equatorial Pará, um olhar diferente para cada localidade. Cada localidade tem suas necessidades, né? Exatamente. E aí, quando você leva um programa como esse, quando você leva energia para uma determinada região, uma localidade que não tem acesso, você está oportunizando muitas coisas. Você oportuniza que o empreendedorismo seja ativo, coisas que não existiam sem a energia elétrica, e você oportuniza também essa realização de cursos que você vai falar mais lá na frente também aqui para a gente. Isso. Quando você falou de números, realmente é um programa muito robusto, desafiador. Eu queria saber quantas ligações já foram feitas dentro desse programa e qual é a expectativa de vocês para esse ano de 2023 e também para os próximos anos. Nós começamos piloto, essas ligações, já atendendo populações, né? Começamos até em uma reserva extrativista em Porto de Mós, a Verde para Sempre, em 2017. E de 2017 até hoje, né, esse mês agora, nós temos aproximadamente 18 mil ligações, tá? Acumuladas. São mais de 18 mil pessoas impactadas, né? Multiplica por 5. Sim, né? Que é o número médio de pessoas na casa. Isso, né? Exatamente, 4,5, 5. Até o final desse ano, nós temos uma meta de eletrificar 33. Então, na verdade, o acumulado até hoje é mais ou menos metade do que a gente quer, do que a gente tem de meta para o final do ano. E a partir, esse ano já começa, né, em 23, e daqui para frente, até 2030, em média, 20 mil ligações por ano. Que maravilha, para entender, nós começamos lá em 2017, com 500 ligações por ano. Já era motivo para celebrar, imagina com esses números agora. Isso, aí conseguimos passar para uma média de 1.500. Infelizmente, em 2020, em função da pandemia, houve uma redução. Naquele ano foi um ano excepcional. Atípico. Foi um ano só de 355 ligações, tá? Mas aí depois começamos a aumentar, né? Passamos para 6 mil, 3 mil, 6 mil e esse ano 20. Então, é um desafio muito grande. Sem dúvida. Tá? Mas nós estamos nos estruturando já faz mais de um ano e a nossa meta realmente é essa e já tem tudo contratado para que aconteça. É de grande valor um projeto como esse, né? Sim, Ana Paula, porque você está levando literalmente luz para quem não tinha. E eu fico imaginando a felicidade daquelas pessoas em tomar uma água gelada, em poder assistir uma TV, que são coisas simples e básicas, mas que para muita gente não é. Então, realmente é transformador e ele ainda oportuniza, como você falou, a realização de cursos. Eu queria que você falasse como é que são feitos esses cursos, por que vocês tiveram essa ideia, porque eu fui pesquisar e essa parte dos cursos não faz parte do programa de universalização. É um programa que é da Equatorial Pará, uma iniciativa própria de vocês, com recursos próprios. Eu queria que você falasse por que vocês perceberam essa necessidade, por que fazer, por que levar mais essa luz, porque além da iluminação como fonte de energia,
luz para as pessoas também nessa capacitação? Assim, só aproveitando o gancho, né, do primeiro atendimento, poder tomar uma água gelada, né, conservar o seu alimento e etc., Gente, não isso é ter que salgar. maravilhoso. Também nós fazemos a eletrificação das escolas, postos de saúde. Então, você começa. A comunidade tem possibilidade de ter turmas noturnas, que muitas Sim, vezes é para aluno adulto, para isso da EJA aí, né? alfabetização. Isso. E o posto de saúde, também conservação da merenda, né? E ter também a parte de computadores naquela escola, né, para as crianças, e a conservação de medicamentos. Então, é um salto em termos de qualidade também Enorme. de E vida. ainda oportuniza que as pessoas possam empreender, porque a partir do momento que você tem energia, você pode produzir, por exemplo, coisas para vender, coisas geladas para vender, enfim, alimentos também para vender. Então, Isso. realmente E é uma coisa aí, muito abrangente. isso. Nesse aspecto da capacitação, né, deixando assim, como eu falei, sou da área técnica, nós temos nossa área de sustentabilidade, né? Então, já há um programa voltado no Grupo Equatorial para capacitação em comunidades, e junto com a área de sustentabilidade, a gente tratou, né, de trazer e adaptar até as condições dessas comunidades. Isso era uma coisa que eu ia te perguntar. Como é que é feita a escolha desses cursos? Porque também não é qualquer curso que vai atender aquela localidade. Tem que ser alguma coisa que realmente que as pessoas vão poder tirar proveito daquele conhecimento, né? Vamos chamar o programa, o processo, né, de capacitação, nós fazemos da seguinte maneira, né, o projeto, tá? Ele é voltado para empreendedorismo local, tá? Seriam aquelas possibilidades de capacitação para que aquela população consiga gerar renda, Importante tá? demais. De uma maneira, vamos dizer, que ele não tenha necessidade de pegar um empréstimo, de ter uma estrutura qualquer, que ele pode começar sem isso. Tá? É mais ou menos assim, baixo custo e alto impacto. Isso, né? E que ele possa também desenvolver utilizando a energia que a gente está levando. Tá? Então, a ideia o passo inicial foi esse, sendo que as equipes que fazem todo esse processo, eles fazem a seguinte dinâmica, tá? Não somos nós que escolhemos. A equipe vai para a comunidade, conhecer a comunidade, prospectar, entender as necessidades, conversar com a comunidade, eles escolhem. Eles escolhem dentro daquilo. Isso é importante, daquilo. né? Essa questão da empatia, de perceber o que realmente vai funcionar, né? Isso. Não é o que a gente quer, é o que eles necessitam, Isso. Né? Então, em alguns casos, eles escolheram biojoias e panificação, outros a parte de hortaliça e panificação. Tem um curso que é design de sobrancelha, escolheram também, entendeu? Então, agora, nesse primeira rodada nossa, nós demos muito foco nas mulheres, tá? Então, foi o empreendedorismo, esses cursos, essas capacitações permitem geração de renda, até utilizando energia, com baixo custo inicial, baixo investimento inicial, né? E também foi observado nessas comunidades há uma demanda por palestras educativas, tá? De educação sexual, a parte de saúde, tá? A ginecologia. Não está sendo feito o atendimento médico, mas está se dando as orientações básicas. São comunidades muito desprovidas, né? Difícil acesso de tudo, inclusive de conhecimento, de acesso a questões de educação, de saúde. Isso. Então, além do empreendedorismo, que tem um curso, uma palestra, aí foi verificada a oportunidade de fazer esses outros. Nós também identificamos os professores das escolas. Quando então, tem a escola, eles que participam ativamente, tá? Que legal. E chega então a energia. Como é que a gente organizou, né? Nós fazemos vamos chamar um ciclo mensal numa determinada comunidade, tá? Que começa com todos os levantamentos de prospecção nas primeiras semanas, primeira e segunda. A terceira semana começa a implantação dos sistemas para eletrificar, terceira e quarta.
na quarta acontece o curso de capacitação. Meio que vai e preparando, né? E ele já sai, termina o curso, já tem energia e já passaram pelas palestras. Inclusive, a gente também está viabilizando, em alguns casos, o nosso programa de eficiência energética com as palestras de uso racional da energia. Sim, isso é importante, até porque eles não tinham acesso. Essa era outra questão que também eu estava em dúvida. Eles não tinham energia, logo eles também não tinham contas de energia para pagar e vão passar a ter. Como é que é feito também essa questão dessa educação em relação a isso? A questão vamos dizer, todo esse processo, né, que é até regular da distribuidora, direitos e deveres do cliente, uso racional da energia, falar o que é esse tipo de sistema, do que ele é composto, como utilizar adequadamente. Nós fazemos... Até o abrir e fechar da geladeira você está gastando energia, né? Então é importante saber essas informações. Nós fazemos durante esse processo de palestras, nesse período de implantação, mas nós temos também uma rotina de manutenção, faz parte da nossa rotina. Na implantação, as equipes de implantação entregam uma cartilha simples, tá? Objetiva, que passa adequada para aquela comunidade. Isso, aí, óbvio, comunicam, não é só chegar a entregar, né? Esclarecem. E toda a visita de inspeção preventiva que nós temos, que é aquela regular, tá? Eles refazem essas informações, repassam, esclarecem, porque tem um acompanhamento, tá? É importante ter esse acompanhamento. A minha próxima pergunta, ela é interessante porque eu queria saber o que torna esse projeto especial. E ao longo de todo esse bate-papo aqui entre a gente, eu percebi que são muitas coisas. Então eu queria que de forma resumida, tu falasse qual é o diferencial desse projeto e o que torna ele tão especial, além de tudo que a gente já ouviu aqui. Eu entendo da seguinte maneira. Óbvio, eu estou aqui falando, né, representando o projeto, mas, na verdade, tem toda uma equipe, gente, né? Não, tanto da Equatorial, mas eu entendo assim até maior. Houve, né, um esforço muito grande do setor elétrico. Envolve uma cadeia imensa, né? Para poder viabilizar aqui no país essa forma de atender os clientes, sendo que o agente, considerando o nosso setor, tá? Entendi. Que está atuando, ele provê aquele cliente com serviço de fornecimento de energia, não é entregar, colocar um sistema de geração, virar as costas e sair, tá? E não existe em nenhum lugar do mundo que tenha as empresas de distribuição que façam esse papel para aquela pessoa, aquele cliente que está remoto, tá? Então, acho que houve um esforço muito grande. Um outro ponto, que aí sim eu entendo que a Equatorial também, né? Ela teria algo muito especial, que é a questão de nós termos conseguido agora dar escala para ter o impacto para a população. E a gente vai começar, a partir de agora, a monitorar os indicadores sociais para verificar e confirmar o impacto e se precisa ter aperfeiçoamento para que aquele recurso seja aplicado da melhor maneira. Porque não é uma questão só meramente técnica, né? Envolve pessoas, né? E se envolve pessoas, tem que ter esse olhar humanizado também. Georgiana, foi uma satisfação imensa conversar contigo sobre esse assunto que rendem muitos outros videocasts. É papo aqui para a gente ficar um tempão conversando. Pela importância dele, pela abrangência, pelo impacto que ele causa. Eu parabenizo você, a equipe da Equatorial, todos os colaboradores que fazem dessa instituição um modelo a ser seguido realmente. Eu conversei aqui com a gerente de geração da Equatorial, Georgiana Freitas Pinheiro, sobre o programa de universalização de energia com fonte renovável do governo federal aplicado aqui no Pará. O Roma Sustentabilidade fica por aqui e você pode conferir essa entrevista no nosso canal no YouTube, Roma News Oficial, pelo nosso portal romanews.com.br ou pelo Spotify. Obrigada, Georgiana. Obrigada, Ana Paula.